Primeiramente, quero dizer que estou feliz por saber que ainda existe o grupo de jovens da PIB de Itajuípe. É uma coisa que eu tenho sentido falta há muitos anos já, né? Acredito que o último trabalho que eu fiz com um grupo de jovens foi antes de eu ir para São Paulo, e a gente fez uma peça, a Gabriel ainda estava aqui. Depois disso, eu não fiquei sabendo de nenhum outro momento que o grupo de jovens participou ativamente na igreja, né? Mas eu fico feliz por vocês estarem aqui tomando essa iniciativa. Quero dizer que eu estou com vocês para poder ajudar. Isso aí. Vamos louvar o Senhor. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado? Tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou teu. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas.
Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Amém. Antes de tudo, quero agradecer a presença de vocês aí. Marcelo trouxe os louvores, muito bom, cara. Irmão Iago aí, sempre solícito, sempre atencioso, preparado para a obra. Felipe, que sempre está na igreja, até nos tempos de pandemia, está lá na igreja, um dos poucos jovens que continuam frequentando lá os cultos. Então, obrigado pela presença de todos. É muito bom a gente se reunir agora como um ministério, né? Voltar a ter reuniões frequentes, né? Quero também fazer aqui uma menção honrosa a uma amiga minha, uma irmã nossa, que vocês não conhecem, Eduarda Blaut, que me ajudou nesse período de preparação para a retomada do ministério. Também agradecer ao irmão Caio, Marcelo conhece, né? Caio deu alguns conselhos, algumas dicas aí. Então vamos lá, meus irmãos. Abram suas Bíblias, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 1. A nossa leitura será em Apocalipse 2. Mas para a gente entender o que o capítulo 2 fala, a gente tem que se atentar para algumas coisas do capítulo 1, que é para a gente saber o que o livro de Apocalipse é. O Felipe caiu aqui, deixa eu ver se ele retorna. Aí retornou, Felipe tinha caído. Apocalipse vem de uma palavra grega que é apocalipsis, e ela significa tirar o véu, né? Agora a gente traduz como revelação. O livro tem esse título porque é a primeira palavra que aparece, né? Revelação de Jesus Cristo, no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Assim como Gênesis, no hebraico, o título do livro é Bereshit, porque é a primeira palavra que aparece lá. Bereshit, bara, Elohim. Então, é muito comum os livros terem o título da primeira palavra.
É que nem quando a gente cria um arquivo no Word, né? Se a gente cria um arquivo no Word e a gente não dá título, quando a gente salva, ele vai com a primeira palavra que está escrita, né? Então, esse é o título do livro, significa revelação, que é a primeira palavra do livro. Ele foi escrito pelo apóstolo João, foi o último apóstolo a morrer, e o único que não foi assassinado, né? Ele morreu já velho, na ilha de Patmos, e foi lá que ele recebeu essa revelação. E esse livro foi escrito mais ou menos em 90 depois de Cristo. Então, o Templo de Jerusalém já tinha sido destruído, Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo. Então, vamos começar aqui a leitura. A gente vai lendo e fazendo algumas pontuações enquanto lê. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então é o seguinte, a revelação veio a partir de Jesus. É algo que vem diretamente de Jesus, mas Jesus usa um meio para isso. Quando eu digo que vem diretamente, não significa que Jesus chegou e falou, mas que algo que ele enviou. Ele foi o remetente dessa revelação. E o objetivo dessa revelação era mostrar as coisas que iriam acontecer. E aí segue, né? Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Então, o meio que Jesus usou para essa revelação foi um anjo. A gente não sabe se foi um sonho que João sonhou com esse anjo, ou se João foi arrebatado para o céu e lá o anjo falou com ele, ou se ele teve uma revelação acordada, né? Teve uma epifania lá, ou se o anjo chegou lá e falou, entendeu? A gente não sabe realmente como isso aconteceu. E aí vem a bem-aventurança. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esse que lê não é a gente que está lendo para nós mesmos, sabe? Esse que lê, porque comumente, quando alguém enviava uma carta, a pessoa, geralmente o presbítero, lia na frente de todo mundo. Então, bem-aventurado é aquele que prega isso que está escrito. E os que ouvem são o público-alvo, né, os ouvintes. E os que guardam são aqueles que obedecem. Guardar aqui está no sentido de obedecer. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo sim. Estão entendendo até aqui? Está tudo tranquilo? Tranquilo, estou de boa. Então, o livro de Apocalipse nada mais é do que um conjunto de cartas que João escreveu para 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí a gente continua para o versículo 4, né? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, essas 7 igrejas que eu mencionei, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui a gente tem aquele que era, que é e que há de vir, é Deus Pai. Isso aqui é uma menção a Êxodo 3, né, quando Moisés pergunta para Deus, né, se me perguntarem quem me enviou, quem eu vou dizer? Aí Deus responde, né, eu sou o que eu sou. Esse eu sou, que está escrito aí, ele tem esse sentido do passado, do presente e do futuro, né? Deus era, é e sempre será. Então, aqui é Deus Pai. Esses 7 espíritos, a gente tem várias teorias sobre o que é, né? Inclusive, uma que envolve um livro apócrifo, o livro de Enoque, que fala sobre 7 anjos que Deus tinha diante do trono. Mas não, o sentido desses 7 espíritos é o Espírito Santo. 7, na cultura hebraica, era o número da perfeição. Então, quando você quer dizer algo plenamente, você diz 7 vezes, né? Algo que está completo. Quando Jesus fala, perdoar 70 vezes 7, então é perdoar plenamente, perdoar de forma completa. Então, aqui está falando que é o Espírito Santo de forma plena, que está diante de Deus, diante do Deus Pai.
da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, aqui é o Espírito Santo. E então, ele conclui, e da parte de Jesus Cristo. Então, a gente vê aqui que é uma graça trinitária. O Pai, aquele que era, que é e que há de vir, o Espírito Santo, que são 7 espíritos diante do trono, e Jesus Cristo, que é o Deus Filho. Isso é muito comum. A maioria dos apóstolos vai dar uma bênção assim, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui é uma graça trinitária. Aquele que nos ama, em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja glória, poder, para todo sempre. Amém. Então, aqui é uma descrição de quem é Jesus Cristo, né? E o interessante é que no versículo 8, quando Jesus começa a falar, ele fala o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas é Jesus falando aqui. E essa descrição não é do Pai. Isso aqui é mais uma prova da Santíssima Trindade, né? Que tanto o Filho e o Pai são um só. A mesma descrição que coube para o Pai em Êxodo 3 e aqui no versículo 4, também cabe para Jesus Cristo no versículo 8. Eles são um só. E aí no versículo 10, do versículo 9 e 10, a gente vai ter uma descrição de como aconteceu essa revelação. Vocês lembram que eu falei que nós não sabemos se foi pelo sonho, se um anjo chegou para ele e falou? No versículo 9 diz o seguinte: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava lá nessa ilha porque ele foi exilado lá. Por isso que ele fala, né? Por causa de Deus, por causa da palavra de Deus. Ele foi exilado, não estava lá de férias. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, e aí vai dizer, né, o que Jesus falou. Então, assim, ele foi arrebatado e ouviu uma voz atrás dele. Mas a gente não sabe se esse arrebatado em espírito significa que ele foi para o céu, ou se ele simplesmente entrou em espécie de transe, né, o espírito dele ficou tomado por Deus, né. A gente não sabe como é que foi, se ele foi para o céu, se ele entrou em um estado de espírito diferente e tal. Então, seguindo, a gente vai ver aqui no versículo 20 o seguinte, o versículo 19 é melhor para a gente entender. Escreve, pois, as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Jesus estava segurando em suas mãos 7 candeeiros. Jesus estava segurando em suas mãos 7 estrelas, perdão. E em seus pés tinha 7 candeeiros em volta dele. Estrelas nas mãos e ao seu redor candeeiros. Candeeiro é tipo uma lâmpada, né? Tipo aquela lamparina antiga. E aí o versículo 20 diz o seguinte: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouros é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, os candeeiros que estavam aos pés de Jesus representavam as 7 igrejas que eu citei, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E as 7 estrelas que estavam na mão direita de Jesus eram os 7 anjos, cada um de uma igreja. Esses anjos não necessariamente são os anjos espirituais, né? Que a gente tem na descrição bíblica, né? A Bíblia fala que os anjos protegem as igrejas, que tem anjos sempre na igreja, levando a palavra de Deus, inclusive. Isso está na carta aos Hebreus, na primeira carta aos Coríntios. Em várias cartas aparece essa descrição. Mas, possivelmente, esses 7 anjos que se falam são os presbíteros das igrejas, os pastores, porque eles também são chamados de anjos, né? Anjo significa mensageiro. A palavra grega para anjo é a mesma que mensageiro. Então, quem entrega a palavra de Deus é chamada de anjo, assim também o presbítero. Não faria sentido Jesus ter que arrebatar João para João escrever uma mensagem para entregar para um anjo, entendeu? O Jesus é o Senhor dos anjos também. Os anjos prestam conta a Jesus. A gente vê na descrição no início de Jó, né, que todos os anjos, inclusive os caídos, iam para Deus prestar conta do que estavam fazendo. Então, Jesus não precisaria de um intermediário, ainda mais um intermediário humano, para enviar uma mensagem para o anjo. Isso, aparentemente, eram os presbíteros das igrejas.
Então, o que acontece? Qual é o resumo do livro de Apocalipse? É um conjunto de cartas escritas para 7 igrejas, que João escreveu para os presbíteros dessas igrejas. João era o único apóstolo vivo naquela época, então por isso que ele foi escolhido para escrever. O último, ele era o único que poderia tomar conta das outras igrejas. Lembra que a administração da igreja era através dos presbíteros, né, do corpo dos presbíteros. Então, a única pessoa que poderia se intrometer caso a igreja estivesse saindo da linha era o apóstolo. E, no caso, o único apóstolo vivo era João. E aí ele escreve 7 cartas para 7 igrejas que estão fora da linha. Nós vamos ler só a primeira carta hoje. Agora a gente entra no assunto em si. Eu só fiz essa introdução aqui para a gente entender o que é o livro de Apocalipse e por que ele fala de anjo, fala de estrela, de candeeiro e tal. Vocês entenderam o significado de cada coisa, né? O anjo é o pastor e o candeeiro significa a igreja, simboliza a igreja. Tudo tranquilo até aqui? Tudo tranquilo. Vamos ler aqui o capítulo 2, dos versículos 1 ao 7. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, Jesus Cristo, é essa pessoa. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportam os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Se não te arrependeres, tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Amém. Aqui a gente vai ver o seguinte, a gente já viu que o versículo 1 é uma descrição de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e está cercado pelos 7 candeeiros. A gente vai ver também o seguinte, ó. Jesus começa parabenizando a igreja. Ó, eles fazem o certo. Olha o primeiro ponto. Eles fazem o certo. Eles são a igreja correta. Mileide vai entrar aqui, calma aí. Deixa eu ver aqui que ela pediu para entrar. Beleza. Eles fazem o que é certo. No versículo 2 diz o seguinte: conheço as tuas obras. Tá de boa. O teu trabalho e a tua perseverança. Eles são uma igreja exemplar. Massa. E aí vem o seguinte, eles odeiam o errado, eles fazem o que é certo. E aí, Mileide, boa noite, amada. A gente está lendo Apocalipse, capítulo 2. A gente está no versículo 2 agora, do capítulo 2. Então, a igreja de Éfeso faz o que é certo, a igreja de Éfeso odeia o que é errado. Pode desmutar o microfone se quiser, viu, amada? A igreja de Éfeso odeia o que é errado. Então, ela diz o seguinte: eu sei que não suportas os prova, se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. E aí vem o versículo 6, tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E eles sofrem a perseguição. Eles sofrem em amor de Cristo. Olha lá. Tens perseverança e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Eles sofrem e eles perseveram. Eles são uma igreja exemplar. Qual é o único pecado dessa igreja, cara? A única coisa. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. É a única coisa. Ora, qualquer um que olhasse para eles, diriam, essa é uma igreja saudável, uma igreja exemplar. É a igreja que toda igreja deveria ser. Eles fazem o que é certo, têm boas obras, perseveram. Eles sofrem por causa do nome de Jesus, sofrem perseguição, apanham, tentam fechar a igreja. E aí odeiam tudo que é errado, só que eles perderam o primeiro amor.
E aí vem a exortação de Cristo, né? Lembra de onde caíste. Queda significa pecado. E o pecado deles não parece ser algo que eles praticaram de errado. Aparentemente, o pecado deles é exatamente esse, de não amar a Deus como deveriam amar. Não é uma prática, tipo assim, eles vivem em idolatria ou vivem fazendo jogo do bicho, alguma coisa assim. Não, eles deixaram o primeiro amor. E aí fala, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Mas o versículo 2 diz que eles fazem boas obras. Eles devem praticar quais primeiras obras? Se eles fazem as boas obras, se eles perseveram e trabalham em nome de Jesus. Quais são essas primeiras obras? Né? Se não te arrependeres, aí vem a sanção, né? A pena. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei o lugar do teu candeeiro. Esse remover o candeeiro, aparentemente, é fechar a igreja. Porque se o candeeiro significa a igreja, e Jesus fala, eu vou tirar seu candeeiro, significa, sua igreja vai fechar, vocês vão deixar de existir. A igreja vai deixar de existir. Qual é a aplicação disso para nós? Nós, o Ministério de Jovens, deixamos de existir. Nós sofremos essa pena. Se nós olharmos o nosso passado há 2 anos e tal, como o Marcelo falou na introdução, né? Nós deixamos de existir, cara. Nosso candeeiro, né? Se nós fôssemos uma igreja em si, já estaria fechada. Jesus tirou do lugar o nosso candeeiro. Então nós precisamos nos arrepender. Eu acredito que nós somos jovens que vivem uma vida assim, cristã saudável na medida do possível, né? Saudável para os padrões em que nós vivemos. Nós não temos vícios, nós não andamos em práticas erradas, né? Só que a gente deve buscar o primeiro amor, porque viver fora do primeiro amor já é um grande pecado. Um pecado pelo qual Jesus ameaçou fechar uma igreja. Imagine uma igreja no tempo apostólico, cara. Uma das pouquíssimas igrejas que tinha. E Jesus falou, eu vou te fechar. Vocês vão deixar de congregar entre si, vão deixar de existir. Imagine nós, né, que somos só alguns crentes hoje na era da informação. Falando de mim mesmo, pelo que eu vejo do nosso ministério, a gente tem boas obras, a gente faz evangelismo, a gente tem o encontro da Conjubag, a gente tem várias coisas bem legais. A gente prega o nome de Jesus, inclusive na internet, né? A gente tem um trabalho, a gente persevera, a gente não suporta as pregações erradas. Marcelo mesmo sabe, toda vez que eu vejo uma heresia, um vídeo de um pregador coach aí, já manda, a gente começa a criticar o cara. A gente detesta a heresia, a gente detesta a seita. Nossa igreja, graças a Deus, prega bem a palavra, não tem doutrinas erradas. Então, a gente é bem servido de tudo isso. A gente persevera, graças a Deus, a gente não está na época de sofrer perseguição como eles sofriam, né? Mas a gente sofre muita perseguição intelectual. É algo que eu convivo bastante com isso, perseguição intelectual, sabe? Uma vez eu fui defender um tema de questão de direito, eu fui contrário ao aborto, porque eu acho que é inconstitucional. Eu acho não, a Constituição está dizendo, né? A não ser que eu seja um analfabeto funcional, é inconstitucional fazer aborto. E eu fui atacado com o seguinte argumento: você está falando isso porque você é crente. Quer dizer que todo o meu argumento é anulado por causa da crença que eu tenho, né? Por causa do Deus que eu sirvo. E aí eu não posso defender por questão de direito constitucional, com todo o argumento, então não é válido porque eu sou cristão. Entende? Esse tipo de perseguição nós sofremos, perseguição intelectual, graças a Deus não somos presos ainda e não apanhamos por causa disso. Mas nos falta o primeiro amor. Então, a gente deve seguir essa recomendação de Cristo, essa exortação. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Onde é que a gente acha? É complicado dizer isso, né? Lembrar de onde você caiu. Onde foi que a gente caiu? Como é que se cai de amar alguém?
a gente amava Jesus Cristo com aquele fogo, né, o fervor, como é que a gente vai saber onde é que a gente caiu, cara? O fervor vai diminuindo, né? Tem fogo que apaga de vez e tem fogo que vai minguando, né? Até acabar. A gente não tem como saber. E se arrepender de quê? Como é que a gente vai se arrepender? Ok, eu me arrependo de não amar Jesus Cristo com tanto fervor. Não parece uma prática, mas parece uma omissão. Como é que você se arrepende de uma omissão? Ok, agora eu vou praticar, eu vou começar a amar. Como é que a gente vai forçar um amor? Entende? Como é que a gente vai dizer, pronto, agora eu irei amar Jesus Cristo? É algo que parece um tanto impossível, né? Como é que a gente vai decidir amar alguém? E aí vem e pratica as primeiras obras. Quais são as primeiras obras do amor? A gente está praticando as mesmas obras há 100 anos. Nossa Igreja Batista já existe há 103 anos, se eu não me engano, né? Vai fazer 104. E a gente pratica as mesmas obras, são as primeiras obras. Nós pregamos o Evangelho, nós louvamos o Senhor, nós nos reunimos, fazemos ceia, batismo, aplicamos disciplina, se bem que ultimamente essa tem sido uma deficiência na nossa igreja, mas nós praticamos as mesmas obras, as obras que estão descritas na Bíblia. Então eu peço aos irmãos que abram as Bíblias no Salmo 51, e a gente vai entender melhor um pouco como é que isso vai, como é que a gente deve agir em relação ao amor. Eu acho que o Salmo 51 complementa bem essa questão do capítulo 2 de Apocalipse. Essa questão do vocês só perderam o primeiro amor, isso é um pecado. Arrepende-te. Lembra de onde caíste primeiro. Primeiro, a lembrança, onde foi que eu caí. Segundo, se arrepender. E terceiro, praticar as primeiras obras. A gente tem esses 3 passos que a gente precisa tomar. Já abriram o Salmo 51? Esse salmo foi escrito por Davi, o rei Davi, quando o profeta Natan foi lá na presença dele e falou, rapaz, você pegou a mulher de outro homem, você adulterou e você matou o cara. Foi o caso de Urias e Batseba. Davi foi um adúltero, né? Batseba era casada com Urias, Davi a viu tomando banho lá no terraço, e aí ele fez amor com ela engravidou, e Davi falou, vai lá e faz amor com seu marido, para ele achar que o filho é dele. Aí, como ele vai achar que o filho é dele, não vai ter problema. O que não pode é ele achar que o filho é meu, né? Aí ela tentou fazer amor com o marido não quis. O marido falou, não, eu vou para a guerra, eu não quero fazer amor. Meus compatriotas estão morrendo ali na guerra, e você quer me chamar para ir para casa? Davi falou, vá para casa, vai descansar. O próprio rei mandou o cara descansar, e o cara falou, não, eu quero guerrear. Mostra que Urias era um cara correto, um cara patriota. E aí Davi falou, ele não quer ir para a guerra, bota o cara na frente aí, para ele morrer logo. E o cara morreu. E aí o profeta Natan foi lá acusar ele desse pecado. Muito bem feito, né, a acusação, porque ele não tinha percebido a gravidade do que ele fez. E após o profeta mostrar a gravidade e apontar onde ele caiu, tá aí o primeiro passo. O profeta Natan mostrou assim, você caiu aqui, você fez isso. E aí Davi escreve esse salmo, olha. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Repara que nos primeiros 2 versículos mostra um coração arrependido. Davi está arrependido. Aí o segundo elo já se fechou, né? Ele se arrependeu. O versículo 3 mostra que ele sabia onde ele tinha caído, né? Pois eu conheço as minhas transgressões. O profeta Natan apontou para ele soube, eu caí aqui. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Esse contra ti somente não significa assim, eu não pequei contra mais ninguém, não. Só pequei contra Deus. Não é esse o significado.
O significado é tipo assim, imagina que você deu um tapa na cara de uma pessoa, né? E ele pergunta, você bateu em quem? Eu falei, só no presidente da República, né? Então é uma questão de hipérbole, né? Só bati no presidente da República. Então, é a mesma coisa de Deus, né? Só pequei contra Deus, né? Então, tipo, foi um grande pecado. Ele não pecou só contra Urias, ele pecou contra Deus. Ele não atentou contra a vida de um homem. Ele atentou contra a santidade e a graça de um Deus. Entendeu? Fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui ele reconhece a condição de pecador dele. Ele é um pecador nato. Ele já nasce nessa condição. Certamente tu amas a verdade no íntimo. No oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele reconhece a santidade de Deus. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele reconhece que só Deus pode perdoá-lo. Só Deus pode redimi-lo. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Aqui ele pede o perdão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Esse retirar o Espírito Santo não significa perder a salvação, tá? Porque algumas pessoas alegam isso ao ler esse versículo. Esse retirar o Espírito Santo significa estar vazio, né? Porque a gente é cheio do Espírito Santo e às vezes a gente perde essa completude do Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amém? A gente vai ler só até aqui. Então a gente já viu os dois primeiros elos, né? O do aprender onde caiu e o arrependimento. E aí a gente tem agora o terceiro elo, que é o do praticar as primeiras obras. Olha o que o versículo 13 diz. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Então aqui estão as obras. Aqui estão as obras que a gente deve praticar. Os três elos que Jesus exorta a igreja de Éfeso estão no Salmo 51. Só que vem a questão, mas Davi pecou com uma atitude. Davi pegou a mulher de alguém e Davi matou um homem. Isso foi uma atitude. Davi não deixou de amar a Deus. Como é que a gente vai transpor essa mesma questão de Davi para um pecado de omissão? O pecado de Davi foi um pecado de atitude, de ação. O nosso pecado, da perda do primeiro amor, é um pecado de omissão. Como é que a gente transpõe essa questão? E aí vem a aplicação para a nossa vida como ministério de jovem. A segunda aplicação é que a gente já fez a aplicação do capítulo 2, que foi uma aplicação incompleta, né? A gente não sabe como praticar, a gente sabe o que deve ser feito, mas a gente não sabe o como. E aqui o Salmo 51 diz isso. A gente vai ver no versículo 51, ele diz o seguinte, ó, no versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Olha bem, nosso amor para Deus não é algo que vem de nós. Até o nosso amor por Deus vem dele. A gente reflete, é por isso que o nome do nosso ministério hoje é Prisma, né? Porque o prisma é algo que reflete os feixes de luz. Então, até o amor que nós temos por Deus é um reflexo do amor dele. Davi se arrepende e ele passa a Deus quando ele percebe, Deus me ama, Deus tem um constante amor e uma grande compaixão, e é por isso que ele se derrama diante de Deus. Se fosse um Deus tirano, né, que ainda seria um Deus, não deixaria de ser um Deus por ser tirano e mau, ainda assim seria soberano, isso não nos levaria a amá-lo, somente a temê-lo. Mas aí quando Davi percebe a grandeza de Deus, ele é soberano, e depois percebe a benignidade, ele não é só soberano e supremo,
Ele é completamente bom. E ele me ama. E por isso eu sou mau. Ele é justo. Ele é bom, Davi fala, né? De modo que é justo quando falas e puro quando julgas. Ele é o parâmetro. Eu que estou errado. Então, quando ele percebe que Deus o ama de forma constante e tem uma grande compaixão por ele, isso leva ao arrependimento. Isso leva a amar o Senhor também. E aí ele ora no versículo 10, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha o pedido dele. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Se nós voltarmos a ter a alegria da salvação, reconhecermos um Deus soberano, todo-poderoso, e em seguida reconhecermos a sua benignidade, um Deus que nos ama de forma constante e permanente, e tem uma grande compaixão por nós, e depois nos alegrarmos disso, ele nos salvou. Se nós tivermos essas três coisas em mente, Deus é completamente soberano, Deus é completamente bom e ele nos salvou. Nós iremos nos alegrar com isso. E nessa alegria nós amaremos o Senhor. Nós devemos nos alegrar com essa salvação. Aqui a gente vai ver, no versículo 8, ele diz o seguinte, faz-me ouvir júbilo e alegria, regozijem-se os ossos que tu quebraste. Ele precisava de alegria. Como John Piper diz, nós devemos nos alegrar em Cristo, nós devemos buscar satisfação em Cristo. É só nele que nós teremos essa satisfação. E aí, no versículo 13, no versículo 12 ainda continua, né? Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito disposto a obedecer. E aí nós praticaremos as boas obras, as primeiras obras que o capítulo 2 de Apocalipse diz. Então, fazendo a síntese aqui, sintetizando tudo, nós devemos reconhecer onde caímos. Nós não sabemos exatamente quando foi que perdemos o primeiro amor, mas nós sabemos que caímos. Isso já é importante. Nós sabemos que é um grande pecado, porque Jesus Cristo ameaçou fechar a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso só deixou de existir no século XI. Ela ainda viveu 1000 anos depois dessa carta. A carta foi escrita em 90 depois de Cristo, e ela fechou no século XI, já na era medieval. Então, 900 e poucos anos, 1000 anos para ela ser fechada. Ela deixa de existir. Nós devemos nos arrepender. Nós reconhecemos que é um pecado, ok, devemos nos arrepender. Nós devemos reconhecer que Deus é soberano, Deus é bom, Deus nos ama e ele nos salvou. E por isso devemos amá-lo. Amá-lo acima de tudo. E aí vem aquela música que Marcelo cantou, Seja Meu Universo, né? Deus tem que ser nosso universo, cara. Ele já criou o universo. Ele já é bom. E ele já nos salvou. O que mais a gente quer? Onde mais encontraremos satisfação, né? Onde mais encontraremos satisfação? E aí a gente vai praticar as boas obras, né? Ensinar aos transgressores o caminho, e os pecadores se converterão. Nós não podemos pregar a palavra de Deus sem o primeiro amor, né? Como aconteceu com Jesus Cristo no caminho de Emaús, né? Jesus tinha ressuscitado, e aí uns discípulos ouviram Jesus falar, Jesus foi caminhando com eles não sabiam que era Jesus, e aí Jesus estava pregando para eles. E aí, quando Jesus foi embora, eles falaram, você não viu a forma como ele falou? A paixão que ele tinha enquanto falava? E ele falando como se tivesse autoridade. A forma como Jesus falava levou aqueles homens ao amor de Deus. Então, para a gente trazer pessoas ao amor de Deus, né, amar a Deus, a gente precisa se arrepender de tudo isso, reconhecer a bondade no Senhor e amá-lo porque ele nos ama. Amém? O amado Marcelo aí está com a oportunidade de fazer um louvor aqui para a gente encerrar.
Quando eu parti, partiu sim em meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus e adeus, eu disse sem razão, que a minha companhia era a solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Vou sobre a estrada, anoiteceu e amanheceu. E eu vi que os dias mais sombrios também são teus. O homem que eu parti de casa se perdeu. E a caminhada fabricou um novo eu. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Amém. Amém. Felipe, você faz uma oração aqui para nos despedir da reunião. Oremos então. Senhor Deus, Pai bondoso e misericordioso, agradecemos a Ti, Senhor, por essa palavra, por essa reunião que o Senhor permitiu com que acontecesse. E que nós, Pai, ao ouvir Sua palavra, possamos colocar ela nos nossos corações e podemos adorar cada vez mais e mais a Ti, Senhor. Agradecemos a Ti por tudo que tem feito por nós. Amém.